Olá, meu amigo, minha amiga. Tem muito ladrão de joias aqui no Brasil, seus cúmplices e admiradores, que estão começando a achar que a maré está mudando. Isso porque eles acreditam que, com uma decisão que foi proferida ontem pelo Tribunal de Contas da União sobre um relógio que o presidente Lula recebeu em 2005, que isso está abrindo uma brecha, um precedente muito grande para aliviar os crimes cometidos pelo inelegível e sua Orcrim, conforme identificou a Polícia Federal no inquérito que está na mesa do Procurador-Geral da República. Será que essa decisão do Tribunal de Contas da União vincula para alguma situação? E como é que foi essa história? Esse tribunal aí, ele tem de fato algum poder de determinar algum caminho no meio dessa história? Será que não havia nenhuma lei mesmo que cuidava desse assunto à época, lá atrás e agora também? Como é que essa situação pode ser compreendida? Bom, eu vou trazer para vocês aqui alguns fatos jurídicos, o que diz a Constituição brasileira, o que diz a lei aqui do nosso país, para mostrar para vocês que existem muitos argumentos que estão rodando aqui pelas redes sociais, até pelos veículos de comunicação, que não estão levando em consideração situações básicas da legislação brasileira. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e depois conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário, porque aqui é muito importante. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, eu estou vendo muita confusão em relação a essa temática, né? E, inclusive, algumas abordagens jornalísticas com esse tipo de título aqui. Tribunal de Contas da União livra Lula de devolver relógio e abre brecha para ajudar Bolsonaro no caso das joias. Abre brecha? Então, que brecha é essa que eles estão dizendo? Bom, decisão é resultado de voto conjunto da ala bolsonarista do tribunal, alinhado aos interesses do ex-presidente da República que tenta escapar da denúncia. Bom, o que aconteceu? Os argumentos que estão sendo utilizados aí pelo bolsonarismo, eles estão mudando. Eles são camaleônicos, porque quando o criminoso é apanhado, ele vai queimando etapas, né? Ele vai tentando dar justificativas quando tem um grupo de advogados ali que tentam ajudá-lo, né? Vão tentando todas as estratégias possíveis, mas tem algumas que caem no ridículo, né? Mas não são de todas ridículas quando existe algum tipo de interesse também escuso dentro das cortes que julgam os acontecimentos de uma maneira geral, né? É alguma coisa parecida que aconteceu no Tribunal de Contas da União. Em primeiro lugar, porque quem tratou desse assunto foi uma pessoa indicada pelo Bolsonaro, alguém que serviu a Bolsonaro, alguém que é amigo da família de Bolsonaro. Então, por si só, esse entendimento já seria um entendimento muito suspeito. Bom, as matérias, de uma maneira geral, têm focalizado que quem está lidando com esse assunto diz que não havia uma norma lá atrás e não havia uma norma mais recentemente, que cuidasse de presentes recebidos por autoridades, por presidente da República. Gente, isso é um absurdo, completo, né? Então vamos aqui. Entenda a decisão do TCU e por que ela pode abrir brechas sobre presentes presidenciais. Mais uma matéria falando em brecha. A maioria do tribunal analisou o caso de relógio de luxo do presidente Lula na quarta-feira, dia 7. Entendeu que não existe norma clara na legislação que estabeleça a regra para presentes personalíssimos. Não é bem assim. Vamos entender primeiro o que é o Tribunal de Contas da União. Apesar de ter esse nome de tribunal, ele não pertence à estrutura do poder judiciário, ele não exerce o poder jurisdicional. Ele é uma corte de contas auxiliar do poder legislativo, ou seja, auxiliar da Câmara e do Senado, para prioritariamente investigar e julgar contas dos membros do Poder Executivo e dos poderes da República de uma maneira em geral, né? Exerce um poder de fiscalização. Portanto, as decisões do Tribunal de Contas da União prioritariamente cuidam de grana, de recursos públicos, de orçamento. A questão jurídica não é uma atribuição específica do Tribunal de Contas da União. Eles não são juízes, eles são ministros, né? Ganham esse título de ministros por uma questão de ter uma honorabilidade
estabilidade, né, para a pessoa que está ocupando aquela Corte de Contas. E o Tribunal de Contas da União, ele é composto, conforme diz o artigo 73 da Constituição Federal, ele é integrado por nove ministros que têm sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Os ministros do Tribunal de Contas serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 anos, idoneidade moral, reputação ilibada, e no inciso 3º diz: notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. O ministro do Tribunal de Contas da União, ele não precisa nem ser formado em direito. Ele basta ter um notório conhecimento jurídico, que é uma coisa muito vaga, né? Então, ele precisa ter conhecimentos técnicos sobre a legislação que cuida das questões contábeis na administração pública de uma maneira geral. Daí a gente pula aqui para o artigo 37 da Constituição Federal, que diz que havia uma norma desde lá de trás, desde 1988. A norma diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, que foi dado depois pela redação número 19 de 88, de 1998. Gente, a administração pública, ela diz que você, o administrador público, tem que respeitar esses princípios. O princípio é o quê? É a base de tudo. O princípio da legalidade. O administrador não pode realizar nada ilegal. O princípio da impessoalidade. Ele não pode tratar das coisas para benefício pessoal. O princípio da moralidade. Moralidade, gente, o administrador público, ele tem que ter o simancol, ele tem que perceber se aquilo ofende a moralidade, o que a sociedade vai achar daquilo, o que a sociedade pode compreender daquele ato que ele está realizando. Então, o ato não precisa somente ser ilegal, somente entre aspas, né? Ele precisa ser moral também, ele precisa ser impessoal, ele precisa também ser público, atender o princípio da publicidade e da eficiência, né? Enfim. Então, sempre houve essa norma, né, desde 88, que ofende o princípio da moralidade, você recebeu um presente, né, que não condiz com o cargo que você está ocupando. E não é por outra razão que em 1990 foi editado o regime jurídico único dos servidores da República, que pega desde o mais alto servidor público, o presidente da República, desde aquele funcionário mais humilde, aquele que está na função mais básica na administração pública. Todos os servidores públicos estão obrigados a respeitar o princípio da moralidade e também o que está aqui no artigo 117 dessa lei do regime jurídico único dos servidores públicos federais. Ao servidor é proibido. Aí tem várias proibições aqui, e aí tem a proibição do inciso 12, que diz que é proibido receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Aí você vai perguntar, poxa, mas o Lula recebeu um relógio em 2005. Pois é, quando o Lula recebeu o relógio de 2005, deveria ter alguém ali do corpo jurídico falar assim: presidente, olha só, vai pegar mal receber esse presente aí. O Lula, por sua vez, deveria também ter submetido ali, já que houve algum tipo, poderia ter suscitado alguma dúvida dessa questão aí, para ter um parecer se ele de fato ofenderia ali o princípio da moralidade ou não, se ele poderia ficar com aquilo ou não. Só que o Lula naquela conjuntura estava com a popularidade lá na estratosfera, né? Então, ninguém deu bola para isso, né? O presidente recebeu um relógio ali, enfim, ninguém vai dar bola para isso, tá merecendo receber o relógio. E a coisa passou batida. E aí nunca mais foi suscitada. Mas isso não foi feito de forma escondida. Isso não foi feito de uma forma malocada. O Lula não tentou passar com esse relógio por baixo dos panos. Depois não mandou ninguém pegar esse relógio para vender. O relógio ficou com ele, né? Ele tratou aquilo de fato como um presente personalíssimo e direcionado exclusivamente a ele mesmo, né? Mas isso, se lá atrás tivesse, por exemplo, uma pessoa minimamente ali atenta a princípios da administração pública, teria dado um toque no presidente da República para ele não deixar janela nenhuma aberta. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E na administração pública, super honesto.
Pois bem, então, gente, sob o aspecto jurídico, não dá para se alegar que não existia norma que cuidasse do assunto, tanto em relação a Lula como em relação a Bolsonaro. São princípios constitucionais. É uma norma, a lei federal, o regime jurídico único dos servidores públicos, é uma norma federal. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês será absolutamente considerado no julgamento no Supremo Tribunal Federal e pelo Procurador-Geral da República, porque o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, é professor de direito. Ele entende exatamente como são essas coisas e entende também que a missão institucional do Tribunal de Contas da União não vincula nenhum tipo de decisão nem da Procuradoria-Geral da República e muito menos do Supremo Tribunal Federal. O que irá acontecer é o seguinte, é que a defesa de Bolsonaro, quando Bolsonaro for denunciado junto com o CRIM, isso ele será, eu tenho certeza absoluta, o senhor Paulo Gonet tem até o dia 21 de agosto aí, segundo reza o Código de Processo Penal, para finalmente tomar uma decisão. Ele não tem como dar um outro tipo de decisão ou ignorar tudo aquilo que aconteceu, que a Polícia Federal investigou, com base em algo que não foi arguído ainda. Então a defesa de Bolsonaro, quando for aberta a ação penal, vai tentar jogar esse migué aí. Que Lula recebeu um presente lá atrás, portanto, Bolsonaro estaria liberado também para receber presente. Bom, quem teve esse entendimento majoritário foi Jorge Oliveira, que foi nomeado pelo TCU por Bolsonaro, amigo de Bolsonaro. Então, gente, não vale, né? Porque se valer, olha o que acontece. O Sérgio Cabral, né, que foi condenado, aliás, ele ficou 6 anos preso, ainda tem processo rolando em relação a ele, ele vai pedir também para que tudo que foi confiscado, que ele recebeu a título de corrupção, seja devolvido para ele, como por exemplo um anel, né, de 800 mil reais que a mulher dele recebeu de presente. Então, assim, que bonitinho, né? Vai pegar todo tipo de joia que ele recebeu e que foi confiscada, foi apreendida, vão ter que devolver tudo para o Cabral. O Bolsonaro, ele teria que receber tudo que ele malocou, que ele escondeu, teria que ser dado tudo para ele também. E mais, né? Esse tipo de decisão estapafúrdia abre brecha para outras situações. É para que todos os servidores públicos no Brasil, a contar o presidente da República, ministros do Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, procuradores da República, governadores, prefeitos, vereadores, o fiscal do Detran, o Gari, qualquer servidor público, está todo mundo liberado para receber presentes, desde que sejam personalíssimos, né? Você pode dar uma joia e gravar lá assim, essa joia pertence a fulano de tal, que está tudo liberado. Será que o Procurador-Geral da República vai cair nessa armadilha e o Supremo Tribunal Federal também? Então, gente, muita calma nessa hora, né? Deixa essa direita ir sonhando e vamos ver o que vai acontecer até o dia 21, qual será o comportamento do Procurador-Geral da República. O comportamento do senhor Paulo Gonet decidirá o que é o Brasil, se é a terra mesmo da mãe Joana ou se de fato nós temos aqui um mínimo de legalidade a ser respeitado no nosso país, né? Eu fico por aqui, mais tarde certamente teremos mais outros assuntos relacionados para comentar com vocês a esse fato, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!